Oi, César aqui falando, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no Panela Depressão e nesse vídeo eu quero fazer um desafio para você. Se você assistir esse vídeo até o final, é um vídeo curtinho, fica comigo até o final, e você não aprender nada novo aqui, você pode dar aquele dislike assim, ó, falar assim, ó, não aprendi nada novo, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na peruca, bom, beleza. Não aprendi nada novo, vou dar até um dislike, beleza. Se você aprender algo novo, se você ver alguma coisa que você não sabia, se você achar legal, você manda ver aquele joinha e clique em se inscrever e dá uma força pro canal, que o trabalho está sendo feito com bastante carinho. Quando a gente fala em distúrbios emocionais, normalmente a gente fala como se problemas ou questões emocionais, afetivas, psicológicas, fossem coisas que não são reais, né? Que não são tangíveis, que não são matéria. Por quê? Porque a gente vê nossas emoções, os nossos pensamentos, como algo assim extrafísico, né? Algo que vai além do corpo, da matéria, do que eu sou como pessoa, do que você é. Como se fosse alguma coisa sem massa, que não é verdade isso, né? Na verdade, todos os nossos pensamentos, nossas emoções, elas são processos bioquímicos do nosso corpo, são reais, né? Vamos pensar num exemplo, né? A gente ouve falar daquele filho do fulano, daquele nosso amigo, que tá com febre porque o cachorrinho dele morreu, né? Ele teve um pico de estresse, de tensão, de ansiedade, é uma criança, não sabe lidar muito bem com esse sentimento, ele entrou em desespero, faz dias que não come direito, tá muito mal porque o cachorrinho morreu, foi atropelado na frente dele, ele criou um trauma, ele ficou até com febre. Mas, tudo bem, não é nada. Teve febre, mas não é nada. É psicológico. O psicológico é quase que uma forma de dizer não é real. Olha o perigo disso, né? É aí que está o problema. Sem querer, todos nós meio que acreditamos nisso. A gente cresce achando que psicológico não é real, é uma coisa... isso é psicológico, sabe? Tem aquela brincadeira do filme psicológico. Então a palavra psicológico virou quase que um sinônimo, sem querer, assim, automático na nossa cabeça, de que uma coisa que não é real. E isso está longe de ser verdade. Então vamos fazer um paralelo com um computador, tá? Imagina aquela sua tia mais idosa, assim, aquela que apanha do controle remoto, sabe? Deve ter alguém na sua família assim, imagina essa pessoa. Aí você fala pra ela assim, ô tia, como é que faz pra entrar na internet aqui no computador? Então, ela é até capaz de abrir o Google Chrome, né? Mas ela não sabe explicar, ela não sabe dizer como que aquilo funciona. Da onde vem aqueles dados, da onde vem aquela informação, de onde que o Google Chrome tira aquilo. Ela não sabe explicar o processo mecânico, o processo físico real por trás daquilo. Ela sabe que há um processo físico real por trás daquilo porque aquilo é uma máquina, foi construída por alguém, tem uma marca, ela comprou, a história da computação é conhecida de todos nós, é uma história recente. Ela vê aquilo que acontece no computador como uma mágica, né? Tem uma magia ali que ela entende que é uma magia, que não é magia, que é real, que está ali, que é físico, é uma máquina mecânica, mas ela, mesmo entendendo que não é uma magia, ela não vai procurar entender como o funcionamento da máquina, né? Com o nosso cérebro e os nossos pensamentos, as nossas emoções, é mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença de que a história da humanidade é bem mais antiga do que a história da computação. Então a gente não tem esse vínculo tão forte com a criação, né? Com como que isso foi desenvolvido, vamos dizer assim, né? A nossa história, a história da humanidade, a gente tem uma certa desconexão com ela, tá? A gente sabe do passado, a gente sabe de tudo que aconteceu, ou imagina que saiba, mas é tudo muito longínquo e a gente perdeu um pouco essa conexão com a criação, né? O fato de a gente perder a conexão com a criação faz com que a gente nos enxergue do jeito que a tia enxerga o computador. Tudo é uma certa magia, né? Então, existem mecanismos no meu corpo que eu não compreendo muito bem, tá? Eu sei que eles existem, eu sei que eles são reais, mas eu vejo eles como uma mágica, tá? Algo como mágica. Então é psicológico, é algo que funciona no mundo, no plano espiritual, ou na minha alma, ou na minha... Né? A gente tende a levar para esse lado, né? A gente tende a subjetivar esse papo, né? Esse assunto. E aí, o que acontece? É como se você fosse passageiro do seu próprio trem, né? Para você ser o maquinista, você tem que entender como funciona a máquina. E quem controla o trem é o maquinista, né? Se você é passageiro no seu próprio trem, você está à mercê desses processos. Você tem
dentro de você mesmo, tá? Dentro do seu cérebro, todo mundo sabe como funciona um sismógrafo, né? Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de um sismógrafo, aqui, ó. O sismógrafo, o que ele faz? Ele oscila de acordo com as variações de tremores da Terra e de movimentações do solo que os sensores que estão no solo detectam. Então os sensores que estão no solo passam a informação para o sismógrafo e o sismógrafo oscila de acordo com essa informação. O oscilar do sismógrafo faz com que saia um gráfico, né? Um papel que fica continuamente rodando ali e que, ao ser visualizado, ele mostra um gráfico de como se movimentou a Terra naquele determinado momento, naquele determinado lugar. O seu cérebro tem um sismógrafo ali dentro que faz o seguinte: ele capta as vibrações, essas informações dos sensores. Os sensores são o seu sistema nervoso. Então os nossos sensores está espalhado pelo corpo todo. Então o nosso sistema nervoso, ele tem são os sensores, e eles estão o tempo todo transmitindo informações das nossas células, de cada parte do nosso corpo para o nosso sismógrafo, tá? Que fica ali no hipotálamo. Esse sismógrafo, o que ele faz? De acordo com as variações do que o sistema nervoso transmite, ele vai desenhando cadeias de proteínas com padrões diferentes de acordo com as oscilações. Essas cadeias de proteínas são despejadas diretamente aonde? No nosso fluxo sanguíneo. E servem de alimento para as nossas células. Nossas células se nutrem dessas cadeias proteicas. E aí o que começa a acontecer? A célula, ela desenvolve receptores para determinados tipos de proteína, tá? Então eu tô sendo bem simplista, gente. A minha função aqui no Panela Depressão é justamente trazer todo esse conteúdo que é extremamente científico e médico da língua do laboratório para a língua do YouTube, para você, para o usuário, para a gente. As nossas células começam a criar receptores, tá? Então se você produz muita proteína quadradinha, com ângulos retos, as suas células começam a formar nas suas membranas receptores mais aquadradados. Para quê? Para pescar o máximo possível, porque a célula quer comer, ela quer papar. Se você começa a produzir muita proteína mais arredondadinha, elas começam a fazer receptores mais arredondados. E por aí vai, tá? E assim ela vai tendo um receptor para um, receptor para outro, tal. O que acontece se o seu sismógrafo produzir de uma hora para outra uma enxurrada de proteína quadradinha? Uma enxurrada de proteína quadradinha. Virar um padrão único. As suas células vão forrar de receptor aquadradado. Devia ter feito um exemplo com arredondado, né? Fica mais bonito. Mas vamos no quadrado. Elas vão desenvolver esses receptores mais em linhas retas e tal. Aí, beleza. Elas vão meio que se viciar. As células reagindo ao que o seu sismógrafo está produzindo, né? Já que elas se alimentam disso, elas são espertinhas. Passou o despejo de quadradinhos. Passou. Foi um momento, foi uma fase, foi uma coisa. Você volta a produzir proteínas com outro tipo de padrão. O seu sismógrafo começa a captar outro tipo de vibração do seu sistema nervoso, começa a produzir outro padrão. Um padrão mais arredondadinho, um padrão mais ovalzinho, um padrão mais... bom, diferentinho. O que acontece com aquela célula que está forrada de receptor para a proteína quadradinha? Não. Por quê? Porque a célula ela é que nem eu e que nem você. Ela quer a recompensa máxima com esforço mínimo, né? Certo, né? Então, já que ela já preparou a casa dela já é preparada para aquela célula quadrada, ela vai ter que se reprogramar inteira. Então, nessa de se reprogramar, dá menos trabalho. Não, eu quero a quadrada. Eu quero a quadrada. Eu quero a quadrada. O que as suas células fazem? O que seu corpo faz? Ele começa a conspirar a favor da proteína quadrada. O que ele faz? Né? Vamos ver um caso de corrupção, né? A Operação Lava Jato do corpo humano agora. Isso é um caso de corrupção. Ela vai subornar o seu sistema nervoso. A sua célula começa a influenciar o sistema nervoso a recriar aquela vibração, a induzir o hipotálamo, o seu sismógrafo, as mesmas condições que geraram as proteínas quadradinhas, que são as que ela quer. Então vamos lá. Olha só que coisa, né? Tem um lance de corrupção ali, tem um suborno dentro do seu corpo. As células conspiram pela quadrada. O seu corpo se acostumou, ou
foi inundado em algum momento por aquele padrão, e ele quer mais daquele padrão. É assim que funciona, essa é a lei do universo. Agora vamos lá. Vamos pensar que a enxurrada de proteínas quadradinhas foi a morte do cachorrinho, daquele menino, do filho do fulano, no começo do vídeo. Ele passou vários dias sem comer direito, histérico, gritava com a mãe, gritava com o pai. Ele vive numa casa que de repente não soube dar o suporte, aquela palavra de carinho, aquele conforto. E a única coisa que ele ouvia é: ah, garoto, frescura, levanta e segue a vida. E ele não soube lidar bem com isso. E ao não lidar bem com isso, por uma série de questões, talvez por característica dele, pelo círculo familiar, por tudo, ele esticou uma novela que era para ter sido uma coisa mais duro, perdeu o cachorrinho e tal, mas é uma parte natural da vida, tem uma tristeza e tal, mas ela não tinha que desencadear um processo tão agudo. No que desencadeou um processo tão agudo, o sismógrafo dele começou a desenhar um padrão que ele nunca tinha desenhado. Ele entrou num nível de estresse que criou cadeias de proteínas que que as células nunca tinham experimentado. E elas tiveram que se reconfigurar para aquilo, foi uma enxurrada daquilo, então elas ficaram, como eu disse, forradas de receptores para aquilo, e dali para frente, mesmo que não morra cachorrinho nenhum, o corpo dele pede por mais daquilo. O sistema nervoso dele vai ser induzido pelo próprio corpo a reproduzir as condições que geraram aquele padrão, que são as condições de estresse, de nervoso. Então, nós estamos falando de uma criança que provavelmente, por causa de um momento desse, de um trauma desse tipo, pode se tornar uma pessoa histérica, pode se tornar uma pessoa de pavio curto, estourada. Por quê? Porque o corpo dele tende a isso, as células dele sabem lidar com isso. Aquele padrão de comportamento se tornou parte do corpo dele. Tá? Agora, transporta tudo isso, tá? Para você que passou muito tempo da sua vida muito triste, muito para baixo. É o que o seu corpo quer. Ele começa a pedir, ele quer mais, e você passou a ser passageiro do seu trem. Você não é maquinista, porque você não tem consciência desse processo. Tá? Aí você fala, pô, isso aqui, gente, que eu acabei de te explicar, é a prova concreta, factual, do poder do pensamento positivo. E do poder maior ainda do pensamento negativo. Então, a gente como sociedade é refém desses mecanismos e nem percebe. Trata isso como se fosse uma parte da vida ali. Ah, pô, eu tô meio estressado mesmo. Tá? E aí as pessoas são doentes e não sabem disso. Porque isso é uma doença. O seu corpo está doente. Ele está pedindo por aquilo. Então o estresse, a tensão, até a depressão. A depressão que não é endógena, nós vamos ter vídeos sobre isso. A depressão exógena, ou seja, uma depressão causada por fatores externos, por traumas, ela é exatamente isso. Agora, como é que eu trato disso, César? Como é que eu faço isso? Bom, aí não é um evento, é um processo. Você vai falar, poxa, que bom, se é bioquímico, é só dar um remédio. Quisera eu que fosse, né? Se fosse isso, eu não tinha que ficar 15 anos me lascando. Então, para esse vídeo de hoje era isso, tá? Eu queria te dar o início desse conceito de entender os mecanismos da depressão, da ansiedade, do estresse. Pense em tudo isso que eu falei, comece a refletir sobre isso, sobre as suas células. Tenta entender agora, faz um exercício, pô, como será que estão minhas células? O meu corpo é mais acostumado a um padrão de comportamento que me faz bem ou a um padrão que me faz mal? Sabe aquela história do traz os estresses do trabalho para casa? É óbvio que você traz, todo mundo traz. Alguém que diz, não, eu não trago, eu filtro, eu deixo lá, é mentira, ele esconde, ele joga debaixo do tapete, dentro de si mesmo. Talvez seja pior ainda, hein? Fica ligado, isso é perigoso. Falei hoje sobre a questão das proteínas, das moléculas. Tem muito mais desse assunto para falar, durante os anos eu aprendi muito sobre isso, mas lembra do desafio do começo do vídeo? Se você aprendeu, se você ouviu alguma coisa legal aqui nesse vídeo, deixa aquele joinha e clica no se inscreve aqui no Panela Depressão, tá? Porque se você tá na panela, bem-vindo à panela, a panela depressão ali, a panela de pressão, não a depressão, a de pressão, para perder a pressão é só abrir, vamos abrir junto, vem aqui que a gente abre a panela, fica comigo, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim, não perca os próximos da série, vem muito mais por aí.
tá bom? Vai aparecer aqui na tela agora os nossos canais, conto com você me seguindo lá, Panela Depressão. Tamo junto!